Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos agora estudar e meditar na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, né? Hoje vamos meditar numa parábola do ensino de Jesus. Vamos aprender de Jesus, que é o mais importante. Amém? Amém. Mateus 25, do 1 ao 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém. Então nós vimos a leitura da parábola em que Jesus nos ensina uma lição, várias lições na verdade. Mas o que é uma parábola? Uma parábola é um método de ensino, é um método que Jesus usava para poder ensinar, porque ele falava verdades espirituais através de histórias, exemplos. Podiam ser histórias verdadeiras ou histórias inventadas, mas elas serviam no intuito de que as pessoas entendessem, através dos exemplos da história, o significado central da mensagem de Jesus. Então, as parábolas é um método de ensino, e Jesus é mestre, Jesus é professor, não é? Ele ensina as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. E nós vamos então aprender por parábolas. Essa parábola é estranha porque é um costume da época, não é? Existia um noivo, ele chegaria, existem 10 noivas, não é? E as pessoas perguntam, mas era assim mesmo? As pessoas podiam casar com várias mulheres, o homem poderia casar com várias mulheres? Isso para nós é indiferente, porque é um costume antigo, que nós não temos nem noção se existia ou não, e para nós é indiferente se isso existia ou não, o importante é o sentido da história. Por quê? Porque ele fala de 10 noivas que pegam as suas lanternas, não é? Para nós seria um lampião, não é? Que ficava na chama usando óleo, tinha o pavio, não é? E elas, como era de noite, elas estavam esperando o noivo, então elas levaram as lanternas. Se o noivo demorasse, elas teriam luz, não é? Porque o lugar ficaria escuro, ficaria escuridão. E todas elas saem e ficam num campo ou em algum lugar esperando que o noivo chegue. Mas o noivo demora. E todas as noivas dormem, tanto as que eram prudentes, as que tinham juízo, não é? E aquelas que também não eram prudentes, que não tinham muito entendimento, não tinham muito juízo, também dormem. Mas o que define as que são prudentes e as que não têm muito juízo? As que são prudentes, sabendo que o noivo poderia demorar, encheram as suas lanternas com óleo. Se as lanternas precisassem ser acesas, elas então seriam usadas, como foi o que realmente aconteceu. As que não eram prudentes, as que eram sem juízo, não é? Que se fala que são nécias, né? Não têm juízo, elas levaram as lanternas de uma forma assim, vou levar por levar, mas não tinha, na verdade, como acender aquelas lanternas, porque não tinha o óleo para acender o pavio, não é? Para manter a chama da lanterna. E nisso, esperando os noivos, todas elas dormem, não é? E aí alguém grita que o noivo estava chegando, então todas acordam, preparam as suas lamparinas para iluminar o lugar, para ver o noivo, não é? Mas as que não tinham juízo,
elas não tinham como acender as lamparinas. As outras não tinham como ceder um pouco de óleo para elas, porque se elas cedessem, elas também ficariam sem, não é? Então as que não tinham juízo, que eram 5, elas saíram para comprar o óleo. No que elas saíram para comprar o óleo, o noivo passou, levou as 5 noivas que tinham juízo, que estavam com óleo, estavam preparadas, não é? E foi para as bodas, o banquete das núpcias, não é? A festa, não é? E se fechou a porta da casa, do lugar. As que foram comprar, que não tinham juízo, que não tinham óleo, chegaram e a porta já estava fechada e bateram na porta. E o noivo disse assim: olha, eu nem conheço vocês. Podem ir embora, eu nem conheço vocês. Essa é uma parábola que, na verdade, com essa história, para nós até um pouco estranha, porque reflete um costume antigo que nós não conhecemos bem, mas o importante é o seguinte: o que Jesus quis dizer com isso? Porque o que nós percebemos é o seguinte: a parábola, ela diz que são noivas esperando o noivo. Então seríamos nós, não é a igreja, esperando a volta de Cristo, ou esperando Jesus, não é? Esperando com que Jesus se junte à sua igreja. É uma figura que existe na Bíblia. A igreja seria a noiva e Jesus seria o noivo que vem buscar a sua noiva. É uma figura de aliança, de compromisso, não é? Onde Jesus realmente recebe a sua igreja, não é? Recebe aqueles que realmente acreditam em Jesus, que fazem a obra de Deus, que levam Deus a sério e que se arrependem dos seus pecados, não é? São aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, por quê? Porque procuram levar uma vida correta na presença de Deus, lutando contra as suas más tendências, lutando contra o pecado, procurando aprender da Bíblia, procurando ser humilde, ajudar o próximo, ter uma vida agradável a Deus. Essas pessoas são aquelas que têm o óleo nas suas lanternas, têm o Espírito Santo. Mas as outras que eram nécias, que não entraram, também eram noivas. Não eram pessoas que não conheciam o noivo, não é? Elas estavam esperando o noivo também. O que isso quer dizer para nós? Que essas pessoas também são cristãs. Elas também conhecem a Jesus porque elas são a noiva e elas estão esperando o noivo. Uma pessoa que não é cristã, que não crê em Jesus, não está esperando Jesus, não é? Então aí é um alerta para nós, não é? Essa religiosidade de aparência, uma religiosidade vazia de costumes, onde nós achamos bonito dizer que tem uma religião, que somos cristãos, mas não vivemos nada do que Cristo ensina. Não acreditamos nos ensinos dele, não nos interessamos no que Jesus ensina, procuramos apenas contendas, brigas, não é? Procuramos ter cargos em alguns lugares, procuramos às vezes nos aproveitar da fé alheia. Então é uma religiosidade realmente vazia das coisas de Deus, não é? É uma religiosidade onde nós não temos óleo na nossa lamparina, não temos o Espírito Santo, vivemos uma religião, apesar de nos declararmos cristãos, vivemos uma religião na carne, nas coisas deste mundo, nos valores deste mundo. E isso para nós é um alerta. Por quê? Porque na história de Jesus, as pessoas assim não entram no descanso do noivo, não participam do banquete. O que isso vem dizer para nós? Tomem cuidado com a vida cristã que vocês estão levando. Será que a vida cristã de vocês realmente ela é formada de um esforço? Porque nós não somos perfeitos, não é uma vida perfeita, mas é uma vida que busca a Deus em oração, busca a Deus em conhecimento das Escrituras, em aprender as Escrituras, em rechaçar ensinamentos falsos, rechaçar pessoas que não querem outra coisa a não ser levar vantagem com a fé dos outros, pensar em Cristo, pensar na caridade ao próximo, pensar na ajuda ao próximo, sentir compaixão daqueles que sofrem, sentir compaixão daqueles que estão passando por necessidades, das crianças.
orar para que não haja mais guerras. Essa é a vida cristã piedosa que nós deveríamos ter e que agrada a Deus e que é cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ela faz a obra de Deus. E a outra, de uma religiosidade vazia, em que nós realmente só temos o nome, só temos a aparência, um pouco parecido até com os fariseus da época de Jesus, que se firmavam muito na sua aparência, no seu título, mas que, vendo Jesus, não reconheceram o Filho de Deus ali no meio deles, não reconheceram o Messias, não é? E nós também podemos ter essa religiosidade sem o Espírito Santo de Deus, sem o óleo nas nossas lâmpadas. O que podemos fazer? Bom, o que podemos fazer é orar para Jesus, para que possamos aprender das Escrituras e viver aquilo que aprendemos, sermos mais amorosos, mais pessoas de mais oração, termos misericórdia dos que sofrem, ter uma vida mais simples, mais amorosa, onde o poder de Deus, o amor de Deus possa se refletir através das nossas vidas e tenhamos óleo nas nossas lamparinas, porque quando Jesus nos chamar, poderemos entrar no banquete de Deus, poderemos estar com Jesus e não confiando apenas em religião e não confiando apenas em nós mesmos, mas no poder de Deus que vai honrar a nossa fé. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, dê um like. São lições muito importantes que vêm acrescentar, nos fortalecer na vida espiritual. Amém. Nós temos que ter esse desejo de ser pessoas cheias do Espírito Santo. Não apenas ter um nome, ter um rótulo, mas ter uma vida que realmente mostre, né, a vida de Jesus através de nós. Amém. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que nos livre do mal. Muito obrigado por esse tempo, que nós possamos, Senhor, aprender a sua palavra, compartilhar com outras pessoas, levar a sério o Evangelho, porque é a sua palavra, que nós possamos estar realmente preparados para o dia da nossa partida, o dia que vamos encontrar com o Senhor. Não sabemos se vamos antes da volta de Jesus ou quando Ele nos chama, mas uma coisa é certa, um dia essa vida aqui, dessa forma que vivemos, vai acabar. E nós temos que prestar contas realmente da forma que estamos vivendo. Peço, Pai, em nome de Jesus, que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, familiar dessa pessoa, principalmente os que sofrem, né? Que nós possamos ter empatia com as pessoas que estão passando por problemas, dificuldades. Pedimos que abençoe esse canal, que mais pessoas possam vir assistir e que possamos estar sempre diante de Ti na Sua presença. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.